E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre medo. É muito natural a gente ter medo de alguma coisa na nossa vida. Provavelmente você tem medo de algum animal, de algum inseto. Provavelmente você já se perdeu e ficou com medo. Você assistiu algum filme e ele te trouxe medo. E faz parte da nossa vida esse medo de não saber o que vai acontecer. E hoje eu queria falar com você sobre um medo que muitas vezes nós nem sabemos do que é. É um medo do desconhecido. Você pensa na sua vida, você sente medo. Você fica com medo de sair de casa, de ir para o colégio, de estar longe dos seus pais. Parece que a qualquer momento algo pode acontecer. E esse medo é muito perigoso, pois ele impede a gente de viver a nossa vida e de aproveitar as coisas que a gente está vivendo. Mas hoje eu queria deixar um recado para você, baseado num texto que está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 4. A Bíblia vai contar que os discípulos, os seguidores de Jesus, aqueles que andavam próximos de Jesus, estavam com ele num barco. E quando eles estavam nesse barco, uma grande tempestade começou a assolar esse barco. Já pensou você num barquinho de madeira, no meio de um monte de água e de repente começa a chover, trovão, o vento batendo e os discípulos estavam com medo porque parecia que aquele barco ia afundar. E daí eles começaram a procurar onde está Jesus. Jesus estava no barco, mas cadê ele? A gente não está vendo ele aqui. E de repente eles vão e veem Jesus dormindo. Eles acordam Jesus desesperados e falam assim: você não se importa, Jesus? A gente está quase morrendo. Jesus anda até a ponta do barco, até ali a beirada, e ele com uma ordem fala para que a tempestade se acalme, que o vento se acalme. Ele olha para os discípulos e diz: por que vocês têm tanto medo? Vocês não têm fé? Vocês têm pouca fé? E sabe o que eu aprendo com esse texto? É que muitas vezes nós ficamos desesperados com medo do vento que está batendo na nossa vida, no nosso barco. A gente olha para as coisas na televisão, a gente pensa no nosso futuro, a gente escuta os nossos pais brigando, a gente fica sabendo de um assalto, a gente fica sabendo de uma nota baixa. São tantas coisas que a gente vai ouvindo que vão nos deixando com medo de várias coisas e às vezes a gente não sabe nem do que tem medo. Mas a gente precisa lembrar que com Jesus no nosso barco, a gente não precisa ter medo de nada. Porque para Jesus basta apenas uma ordem e tudo vai se acalmar. Mas mais do que se acalmar, talvez o seu problema não vá passar, talvez você vai continuar tendo algumas dificuldades em casa, fora de casa, mas saber que Jesus está no barco deve trazer confiança nos nossos corações. Pois Ele tem poder e está conosco, nos ama, é o próprio Deus ao nosso lado. Jesus, quando olhou para os discípulos, disse: por que vocês têm medo, tiveram medo? Vocês não têm fé? Sabe como você pode perder o medo das coisas da sua vida? Conhecendo mais a Deus. Porque quanto mais você conhece esse Deus que te ama, que é poderoso, menos medo você vai sentir das coisas. Por isso, mais uma vez, a dica é: se aproxime de Deus. Busque a Deus, ore, leia a Bíblia, se aproxime, porque assim, conhecendo mais dele, o seu medo começa a ir embora, porque você sabe que Deus é poderoso e está perto de você. Eu gostaria de terminar o vídeo de hoje contando uma história. Eu lembro que quando eu era criança eu tinha muitos pesadelos. E numa noite eu estava no meu quarto e eu tive um pesadelo e eu acordei gritando, chamando os meus pais. Pai, mãe! E então, de repente, no meu quarto tinham duas portas. Uma era a porta principal e tinha uma outra que era uma porta improvisada que dava para um outro cômodo. Só que nessa porta improvisada tinha um armário, meio que tapando metade da porta. E o meu pai, de repente, apareceu raspando naquela porta. Ele raspou todo o peito, todas as costas no guarda-roupa, porque ele estava desesperado para entrar no quarto e ver o que estava acontecendo. Ele conseguiu passar por uma fresta da porta. E ele viu o que tinha acontecido, que era só um pesadelo, me acalmou. E quando eu lembro dessa história, eu penso que toda vez que eu tiver medo, eu só preciso chamar pelo meu pai. Eu só preciso gritar e o meu Deus estará lá comigo me ajudando. Ele vai fazer de tudo para mostrar que está perto de mim, assim como o meu pai fez naquele dia. Se você tem tido medo em algum momento da sua vida, se você olha para o seu futuro, para as coisas que você vê na TV, para as coisas que você ouve em casa e tem sentido medo, eu quero dizer para você que a única pessoa que pode tirar todo o medo do seu coração é Jesus. E Ele vai fazer isso. Se aproxime dele, fale com Ele, e eu tenho certeza que o medo vai começar a ir embora.
Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se você gostou, por favor, curta, compartilhe esse vídeo, se inscreve nesse canal, clica aqui no sininho para você receber as notificações dos novos vídeos. E não se esqueça, a gente está fazendo esse vídeo para que mais pessoas conheçam as palavras de Jesus, a palavra de vida eterna que a gente conhece, que está na Bíblia. E a ideia é abençoar mesmo, a ideia é que mais pessoas conheçam esse Deus que a gente conhece. Tá bom? Que Deus te abençoe e não se esqueça que com Jesus próximo de você, você não precisa ter medo de nada.